Fala, gente, graça e paz. Eu sou Fábio Araújo, professor de teologia, e esse é um vídeo para esse canal. E nós estamos aqui há poucos dias no canal EPA Teologia. Nosso maior objetivo é trazer para você entendimento, conhecimento e direcionamento através das Escrituras Sagradas. Muito me perguntam sobre simbologias, atos proféticos, objetos usados ainda nos dias de hoje. E eu quero falar sobre alguns assuntos, e para o nosso vídeo não ficar muito extenso, eu quero falar primeiramente sobre dois objetos que eram usados na antiga aliança e que também é usado nos dias de hoje, até mesmo pelos sacerdotes da Igreja Católica, a saber, os padres, e também por alguns líderes religiosos. Dentro da perspectiva cristã, dentro da perspectiva protestante, eu acho desnecessário, eu acho um erro absurdo dentro da perspectiva bíblica e até mesmo teológico. Um líder vou dizer assim, do cristianismo protestante. Existe o cristianismo cristão, né? Existe o cristão católico, melhor dizendo, e existe o cristão protestante. Eu não quero falar acerca a respeito do líder da Igreja Católica por usar os objetos, as roupas semelhantes aos sacerdotes do Antigo Testamento. Estarei gravando um vídeo para melhor explicar sobre isso. Mas com relação ao cristão protestante, ao pastor, ao ministro do Evangelho, a uma pessoa que tenha consciência seguida pelas Escrituras Sagradas, é desnecessário. Isso é conhecido como misticismo religioso. Qualquer líder que se utilize desses objetos que foram utilizados no Antigo Testamento, como a estola sacerdotal e como, por exemplo, a quipá. Então, o que é a estola sacerdotal? A estola sacerdotal era um objeto usado pelos sacerdotes para indicar a autoridade, poder e direcionamento de Deus. Poder pastoral, poder sacerdotal, era um objeto utilizado para indicar que aquela pessoa, ela tinha uma autoridade dada por Deus. Esse era o significado mais claro relacionado à estola sacerdotal. A pergunta é: qual é o proveito que tem nos dias de hoje, já que dentro do conceito do Novo Testamento, da Nova Aliança, não há nenhuma incentivação bíblica com relação a isso, não há nenhuma base bíblica, não há nenhum tipo de ensino dentro do Novo Testamento relacionado a isso. Mas existe sim, grosseiramente, um misticismo religioso em volta das igrejas da atualidade. E não é só a igreja pentecostal, não. Também não é só a igreja neopentecostal. Existem pastores aí fora de igrejas batistas, de outras igrejas também, que se fazem, e que se utilizam dessas questões. A quipá, que nada mais, nada menos é do que uma boina, um chapéu, uma touca. A boina, o chapéu, a touca, como você querer entender, era chamado de quipá. A estola sacerdotal era um objeto que está mencionado na Bíblia. Agora, a quipá não. A quipá é apenas um uso tradicional do judaísmo para indicar a arca de Deus. E tem muita gente que usa e nem o significado disso sabe. A quipá era uma boina, uma touca ou até mesmo um chapéu que a tradição judaica nos mostra que os judeus, algumas autoridades, algumas pessoas que são judaizantes até os dias de hoje utilizam, mas que representa, que aponta, que indica para a questão da presença de Deus, da arca da aliança, saber. Ou seja, o uso da quipá, o uso da estola sacerdotal, o uso da arca da aliança nas igrejas, nos templos, nos salões,
nos espaços geográficos, nada tem a ver com nossos dias de hoje. Mas há alguns que criticam a Arca da Aliança utilizada no templo, mas já fazem comemorações específicas relacionadas ao judaísmo. É muito respeitoso, nós entendemos a história do judaísmo, a importância do simbolismo no Antigo Testamento, o que isso representava para o povo naquele tempo, há mais de 2.000 anos atrás, há 3.000 anos, há 4.000 anos atrás, mas que para nós, para um cristão protestante, para um cristão autêntico, para uma pessoa que tem o pleno conhecimento e a plena consciência bíblica, um exegeta da palavra de Deus, sabe que tudo isso não passa de um misticismo. Eu vou estar falando sobre toque do chofar, eu vou estar falando sobre o uso do óleo, vou estar falando sobre muitas outras coisas relacionadas a tradições, a costumes, a coisas que Deus ordenou para o povo de Israel e que nada tem a ver para nós. E sinceramente, não faz efeito nenhum nas nossas vidas usando esses objetos, usando a quipá, usando a história sacerdotal. Isso não modifica, não edifica, não santifica, não melhora a nossa vida em absolutamente nada. Até porque a perspectiva bíblica para as nossas vidas nos dias de hoje tem muito a ver mais com as coisas do lado de dentro do que com as coisas do lado de fora. Mas eu não sei se as pessoas utilizam ou se fazem desses objetos sem entendimento, por ignorância. Se por ignorância, então não tem pecado. Mas se não é por ignorância, tem pecado envolvido, pecado de idolatria, pecados de outras coisas que a gente prefere até evitar. Bom, se esse vídeo, essa informação fez sentido para você, você pode compartilhar para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida, se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Um abraço para você e Deus abençoe grandemente a sua vida.